Fala pessoal, bem-vindo ao quinto vídeo da série Funções Condicionais. Bom pessoal, mais uma vez lembrando, quem não assistiu os outros vídeos, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, assiste com calma e depois dê continuidade ao conteúdo. Pessoal, hoje eu vou falar sobre somar e sobre contar com condições, tá? São funções aí que ajudam muito, agregam muito no conhecimento do profissional contábil, ajuda muito nas tarefas diárias também. Então, é de extrema importância que vocês dominem essas funções, tá? Que eu vou passar aqui nessa aula de hoje. Bom, essas funções, a função de contagem e a função de somar com condições, ela serve basicamente como um filtro. Ela faz um total de um filtro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, aqui nós trabalhamos com tabela. E aqui no final da nossa tabela, eu tenho o total. Aqui no design da tabela, eu coloquei a linha de total, né? Se eu for lá na última linha da minha tabela, deixa eu dar um Ctrl. Lá na última linha da minha tabela, por exemplo, ele está somando o valor contábil, né? Aqui ele cria essa linha de totais quando eu trabalho com tabela. Bom, se eu quiser fazer uma contagem, por exemplo, basta que eu venha aqui, ó, nessas opções do total e faça uma contagem. Ele vai contar para mim a quantidade de registro que ele tem naquela tabela. E se eu filtrar aqui, por exemplo, ó, se eu filtrar por remessa, por exemplo, vou filtrar aqui tudo que é remessa. Vou botar aqui tudo que é transferência, por exemplo. Vou filtrar tudo que é transferência. Ele, no finalzinho aqui, ele vai somar tudo que é transferência e aqui ele vai contar tudo que é transferência. Então, basicamente, eu até tirei nesse relatório a parte da remessa para não ficar muita coisa. Então, deixei só o faturamento, transferência e devolução. Para não ficar muita coisa para ele somar aqui, para ele contar. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Essas funções elas servem basicamente para fazer isso que eu fiz com a linha de totais. Contar e somar de acordo com um determinado critério, de acordo com determinada condição. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu quero contar a quantidade de notas que vão entrar para o meu faturamento. Para isso, pessoal, eu vou usar a função CONTC, que serve para fazer isso. Ela conta de acordo com o critério. Então, vou colocar aqui igual a CONTC, a segunda aqui, ó. Vou dar um tab. E a primeira coisa que ele me pede é o intervalo. Qual o intervalo que eu quero contar? Eu quero contar o intervalo da minha composição aqui, ó. Vou até mudar esse nome que eu tinha colocado operação, né? Vou colocar aqui operação, para não confundir vocês. Operação. Vou voltar aqui. Igual a CONTC. Aqui. E aí ele me pede um intervalo. Bastava com que eu selecionasse essa coluna aqui, ó, da operação. Só que como eu nomeei essa tabela, ó, vou apagar aqui, vou clicar na minha tabela, vou vir no design de tabela, e aqui eu nomeei a minha tabela para TB Notas. É outra coisa que é importante, pessoal, vocês nomearem as tabelas. Então eu nomeei aqui para TB Notas, para ficar mais fácil na hora que eu for criar as fórmulas. Então, não preciso ficar selecionando todo o intervalo aqui, vir aqui arrastar ou selecionar toda a coluna. Basta que eu venha aqui, ó, igual a CONTC, dou um tab aqui e ele me pede um intervalo. Eu vou dizer que meu intervalo está na tabela notas, dou um tabzinho, e aí eu coloco um colchete para dizer aonde está, em qual coluna, né, que vai ser o meu intervalo. Vai ser na coluna operação, certo? Fecho o colchete, dou um ponto e vírgula, e aí ele me pede qual o critério. O critério é exatamente o que eu quero filtrar, né? Qual é a minha condição. Que eu quero que ele pegue, que ele faça a conta
de todas as notas que tenham a operação faturamento. Então, ou eu posso colocar entre aspas faturamento, e fecha aspas, ou basta simplesmente com que eu coloque, deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui, senão ele vai sumir. Ou basta que simplesmente eu coloque a referência da célula. Então, vem aqui, ó, igual a conte C, um tabzinho. O meu intervalo vai ser TB notas, aonde na operação, ponto e vírgula, eu quero que ele pegue como referência a minha célula J6, que é onde está escrito a palavra faturamento. Então, eu posso digitar a palavra, entre aspas, é claro, ou eu posso simplesmente referenciar numa célula, beleza? E aí, eu fecho a minha função CTRL+C e dou um Enter. E aí, ele conta para mim a quantidade de notas que eu tenho de faturamento, que é 4.114 notas. Se eu for vir aqui na minha linha de totais, se eu for filtrar aqui, ó, por faturamento, vou filtrar faturamento, vou dar um OK e vou até o final. Deixa eu dar um Ctrl. Vou até o final e aí ele contou para mim 4.114 notas, exatamente o valor que ele trouxe para mim. Beleza? Agora eu vou contar a quantidade de notas de transferência. Então, mesma coisa, igual a conte C, dou um tab, meu intervalo está no TB notas, entre colchetes está a minha operação, ponto e vírgula, e a minha referência que é o J9, que é onde tá, J8, que é onde está a transferência. Fecho a minha função CTRL+C, dou um Enter, e aí ele conta 24 notas de transferência. Eu vou lá e filtrar por transferência. Ele vai contar exatamente 24 notas. Beleza? Repetindo o procedimento para devolução. Então, igual conte.c, tabzinho, intervalo vai ser na minha TB notas, na coluna comparação, entre colchetes, ponto e vírgula, devolução, fecho, dou Enter, e ele acha 14 notas de devolução. Vamos filtrar novamente aqui para devolução, e ele traz exatamente 14 notas. E assim ele é a parte do conte.C. O conte.C ele é utilizado quando eu tenho apenas um critério, né? Quando eu tenho o meu único critério é o faturamento, né? Eu não vou filtrar por data, não vou filtrar por valor. O meu único critério é faturamento. Então ele achou 4.114 notas de faturamento, 24 de transferência e 14 de devolução. Então, a função conte.C ela é utilizada quando eu tenho apenas um critério. Nós vamos ver em outro vídeo qual função utilizar quando nós temos mais de um critério. Beleza? Agora, vamos ver aí o soma-C, né? Que é a função que vai somar de acordo com o critério. Vai fazer basicamente o que o conte.C fez, só que ao invés de contar, ele vai somar o valor total aqui de faturamento do valor contábil total do faturamento, da transferência e da devolução. Beleza? Então, vamos lá. Mesma coisa, ó, igual a soma 6 agora. Ó. Soma C, isso. Dou um tabzinho para abrir o parênteses. E aí, o intervalo, mesma coisa. Vou lá no meu TB notas, certo? Aonde está na minha operação, né? A operação, ponto e vírgula, e ele me pede qual o critério. Até aí, tudo igual o conte.C, né?
meu critério é o faturamento, que vai estar aqui no J6, beleza? Só que aí eu não encerro a minha operação, o meu soma 6. Eu ainda tenho que dizer aonde está o meu intervalo de soma, aonde que eu vou somar. Então, ponto e vírgula novamente, e agora eu vou definir o meu intervalo de soma, que vai estar também na TB Notas, só que agora na coluna valor contábil. Fecho o meu colchete, fecho a minha função e dou um Enter. E aí ele soma o total de faturamento de 602.672,85. Vamos conferir. Vou filtrar aqui só o faturamento. E lá no finalzinho ele localiza o valor 602.672,85. Certo? Então, achei aí o meu valor do faturamento. Agora, vou pegar o valor total de transferência e de devolução. Mesma coisa, igual, soma 6, intervalo, TB Notas, minha operação, ponto e vírgula, transferência ao meu critério. Ponto e vírgula, valor da soma está no meu TB Notas, entre colchetes, valor contábil é o meu intervalo da soma, é o que eu quero somar. Fecho o colchete, fecho parênteses, dou Enter e ele acha 481.992,13. Depois a gente confere tudo junto. Devolução igual, soma C, intervalo TB Notas, entre colchete, operação, fecho, ponto e vírgula, intervalo de soma TB Notas, vai estar aqui o meu valor contábil. Fecho colchete, fecho a minha função, soma C, dou Enter, e aí ele pegou nada de devolução. Mas por que ele não pegou nada de devolução? Vamos tentar entender. Aqui faltou o critério. Ó. Eu coloquei TB Notas, operação, mas faltou dizer qual a referência que é a célula de devolução. Beleza? Agora sim, dou um Enter. Deu erro novamente porque eu esqueci agora o ponto e vírgula, né? Coloquei a célula, mas não botei o ponto e vírgula. Beleza, agora sim. Um Enter e aí ele traz 4.193,19 de devolução. Vamos ver. Transferência. R$ 481.992,13, está batendo. E devolução 4.193,19 também está batendo. Então é isso, pessoal. Quando eu tenho uma condição, essas duas funções me atendem. Mas quando eu tenho mais de um critério, né, quando eu tenho mais de uma condição, eu tenho que utilizar outras fórmulas que nós vamos ver no próximo vídeo. Então não deixe de assistir o próximo vídeo também. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.